Yosuga no Sora é uma obra bem específica que quase sempre chega antes da própria história em si. Quando alguém ouve o nome da obra, já pensam em polêmica e já tiram o mérito da obra sem tentar entender o que ela de fato tenta fazer. Isso acontece devido ao enredo ser bem delicado desde o princípio. A obra é um romance em formato de visual novel, lançado para Windows em 2008. E sim, para quem não sabe, a obra é uma visual novel, no caso o material original, que posteriormente ganhou um mangá e o polêmico anime que todo mundo conhece. Na história, acompanhamos os gêmeos Kasugano, Haruka e Sora, que depois da morte dos pais, quando se mudam para o interior, passam a reconstruir a própria vida, cercados de memórias e principalmente carência e as relações complicadas. A adaptação do anime foi lançada em 2010, tendo 12 episódios e usa aquela estrutura de múltiplos arcos, que no caso seriam as rotas da Kazuha, Akira, Nao e a da Sora, que mostra que a obra já nasceu com a lógica de uma visual novel e não uma adaptação de anime convencional. A razão principal da obra ser mal vista se resume a uma palavra que muita gente conhece como um tabu: incesto. Adultério é muito ruim, mas incesto é de fuder! Como um centro narrativo. Isso por si só já basta para afastar muita gente, já que a reação mais comum é repulsa. O caso foi tão notório que até o Conselho de Desenvolvimento Juvenil de Tóquio chegou a analisar a versão do anime. E o resultado disso foi um relatório divulgado dizendo que a série não violava a revisão de regulamento juvenil na época. Isso faz tempo, então as coisas talvez possam ter mudado. Enfim, isso nos mostra que a obra quebrou a bolha de ser um anime polêmico e entrou em debate público. E essa controvérsia não era só o barulho do fandom, mas sim uma discussão institucional. Mas reduzir a obra só a um anime polêmico também é perder a parte do que ela tenta construir em si. A própria apresentação oficial dos irmãos Haruka e Sora insiste nos elementos da fragilidade, dependência e principalmente do isolamento. Haruka é alguém gentil, responsável e que carrega o peso da irmã, enquanto a Sora é quieta, reclusa, sem uma vida social e dependente a um comportamento emocional fechado, que no caso seria o irmão. A história dela inicia com o luto e um deslocamento e a tentativa de reerguer algo depois da morte dos pais. É por isso que, mesmo para quem rejeita a premissa da obra, ela tem uma espinha dramática clara, transformar a solidão em um conflito central e usa justamente o vínculo dos gêmeos para isso, como um ponto bem extremo de desespero emocional e não com algo vazio. O anime, em especial, é mal visto porque a forma da adaptação é muito agressiva para quem esperava um tipo de história mais linear, ao invés de escolher uma rota e reorganizar tudo em torno dela. Na obra trabalha com arcos sobrepostos e os episódios compartilhados, e os títulos sobre cada personagem dominar um segmento. Isso pode ser confuso, e em parte é mesmo, mas também é uma tentativa de traduzir para a TV a lógica fragmentada de uma visual novel de rotas. O resultado é de uma obra que tenta esconder a origem interativa. Essa divisão dos caminhos amorosos e a repetição dos eventos, para uns é artificial, para outros é o que dá personalidade ao anime. A visual novel, por sua vez, é tratada com mais tolerância por quem aceita esse tipo de narrativa, já que você também pode fazer as outras rotas, evitando a rota da Sora. O jogo original é de 2008 e em 2009 saiu Fandisc Haruka no Sora, o que trouxe cenários novos e expansões para personagens específicos, além de ampliar a história da Sora. Isso é bom porque o material original tem mais espaço para respirar, diferente do anime. Já em uma visual novel, os conflitos podem ser mais lentos e mais psicológicos, e o jogador acompanha as escolhas e as mudanças de tons, que o anime simplesmente pegou e comprimiu em uma coisa só. Em outras palavras, para ficar mais simples, parte do que incomoda no anime pode ser menos um defeito da premissa e sim uma consequência de condensar tudo em 12 episódios. Assim, nasce a defesa mais justa da obra. Ao meu ver, Yosuga no Sora merece muito mais.
Não por acertar em tudo, mas porque não disfarça o que de fato é. É bem melodramático e deliberadamente arriscado. A ambientação rural da obra reforça a sensação de isolamento. A perda dos pais dá um peso real à dependência afetiva. E cada uma das personagens femininas nos dá uma resposta diferente ao vazio do protagonista, mesmo que o público discorde muito do caminho escolhido. O Haruka e a Sora são dois seres quebrados que se agarram um ao outro de maneira doentia. E a obra transforma essa dependência em uma tragédia romântica. Bom, claro que isso não é nada aceitável na vida real, mas explica por que a história consegue prender tanta gente quando é bem vista ou lida. Outro ponto que costuma ser subestimado é a sinceridade da obra em assumir seu tema sem pedir desculpas. Em vez de se esconder através de alguma insinuação, ela trabalha com a tensão entre desejo, culpa, proteção e abandono de forma bem direta. Essa frontalidade afasta muita gente, mas impede a obra de ser covarde. Há uma diferença entre explorar um tabu para rir dele e explorar ele como uma ferida narrativa. Novamente eu vou bater nessa tecla, como eu já fiz em vídeos de Euforia e de Saia no Ultra aqui no canal. A obra não é só ousada, faz você que vê encarar algo moralmente repulsivo sem oferecer nenhum conforto fácil. É desconfortável por desenho, e essa escolha estética explica tanto ódio quanto curiosidade. O anime também tem essa fama de ser mal visto devido à forma como o surto coletivo o resumiu. Muita gente nunca assistiu ou leu ele inteiro, talvez nem tenha chegado a ver nada sobre, mas sabem desse rótulo. Esse tipo de coisa reduz a obra a um meme. E assim apagam as coisas como a atmosfera, o trabalho de adaptação em arcos e o fato de que a obra gira em torno da perda. No fim, Yosuga no Sora é interessante por falhar de um jeito admirável, já que insiste em ser incômodo sem se tornar indiferente. Particularmente, eu gosto muito da obra, mas é claro que eu não vou defendê-la totalmente em partes. Mas e você? Comenta aí embaixo sua opinião para eu saber. Como sempre, eu te agradeço se você viu tudo até aqui. Eu peço sua inscrição e o seu like para dar feedback e apoio ao canal. Como sempre, não deixem de beber água e se hidratar para ficarem saudáveis. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Até a próxima. Tchau!